Vamos ler a palavra que está em Gênesis 5, versículos 23 e 24. E diz assim: E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Glória a Deus. Enoque, no hebraico, significa treinado, iniciado. Era da 7ª geração da família de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Enoque foi bisavô de Noé. Esse capítulo 5, ele nos fala de toda a geração de Adão. Sobre cada um é falado quantos anos viveu e depois fala assim, e morreu. Interessante que no versículo 23 fala assim, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E no 24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Foi diferente a biografia de Enoque. No final não se fala que ele morreu. Fala de uma realidade diferente. Está registrado que ele viveu 365 anos. Interessante que todos que foram mencionados antes de Enoque e depois dele até Lameque, que foi o pai de Noé, todos viveram mais do que ele. Adão viveu 930 anos, Sete, 912, Enos, 905, Cainã, 910, Maalalel, 895, Matusalém, 969. Quem viveu menos desses homens que foram citados na genealogia de Adão foi Enoque. Mas é uma coisa muito interessante a gente pensar, às vezes alguém pode se perguntar por que Enoque viveu tão pouco, viveu muito pouco em relação aos outros, morreu muito novo, viveu somente 365 anos comparado com o que os outros viveram. Eu quero dizer para você que não é sobre quantos anos vivemos nesta terra, mas com quem nós andamos, de que maneira nós vivemos. Na Bíblia só tem 2 homens que não conheceram a morte, Enoque e Elias, que Elias foi trasladado num redemoinho. Maravilha, ouvi falar que Enoque andava com Deus. A Bíblia não registra a sua ocupação, o que ele fazia de trabalho. Se ele era um guerreiro, se ele não era um juiz também, ele não era o rei. Mas o que a Bíblia fala dele, o que ela ressalta é que ele andava com Deus. A Bíblia aqui está falando do seu estilo de vida, da decisão que ele tomou na sua vida. Alguém já falou para você, olha, fulano, eu percebo que você anda com Deus? Se alguém falar isso para mim, é tudo de melhor que pode me falar. Não é importante se alguém diz que você é mais bonito do que os seus irmãos, você é mais inteligente, você é mais criativo, você é mais rico, você é mais poderoso. Não. Mas se alguém percebe que você anda com Deus, é uma coisa extraordinária. Deus quer que todos nós andemos com Ele, mas muita gente não quer, porque andar com Deus significa andar na contramão deste mundo. Andar com Deus é negar nossa vontade, nossos prazeres, nossos impulsos. Andar com Deus requer renúncia. Lá
Em Lucas 9, 23, 24, o Senhor Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, Jesus fala, se alguém quiser andar comigo, há uma condição para isso. Para andar com Jesus não é de qualquer maneira. E para muitas pessoas isso é uma condição muito pesada. Deus nos chama para andar com Ele, mas Ele respeita a nossa decisão. Ele não nos obriga a andar com Ele, mas se não andarmos com Ele, queridos ouvintes, com quem nós andaremos? Tem um ditado que diz: diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Significa que com quem você anda é porque você está de acordo com aquela pessoa. Andar com Deus não é sobre alternarmos a companhia. Um dia estamos com Ele, outro dia estamos sem Ele. Não, mas se trata de uma constância na nossa vida. É um estilo de vida. São decisões que a gente toma a cada dia, a cada minuto, que vai definir o lugar em que nós vamos chegar. Andar com Deus significa adotar os valores de Deus, nos submetermos à sua vontade, permitir que a palavra dele seja soberana sobre nós, andar conforme suas regras, rejeitar o que ele rejeita. Andar com Deus é apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. É não nos conformar com este século, sermos transformados pela renovação da nossa mente, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Talvez alguém pergunte, mas quais os benefícios de andar com Deus? Quando Deus se irou com o povo, lá no deserto, por causa daquele bezerro de ouro, ele disse que não ia mais. E Moisés disse, não, Senhor, mas se tu não for conosco, como é que as pessoas vão perceber que nós somos diferentes dos outros povos? Então, um dos benefícios de andar com Deus é que o mundo vai perceber que nós somos diferentes. Porque cristianismo, queridos amigos, não é religião, é relacionamento com Deus, é vida de santidade. O segundo ponto, o segundo benefício que nós temos se nós andarmos com Deus, é que nós nos tornaremos mais parecidos com Ele. Nós desenvolveremos o caráter cristão. Efésios 5, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quanto mais andamos com Deus, mais ficamos parecidos com Ele. Quanto mais imitamos Deus, mas as pessoas vão ver o reflexo dele em nós. Mas as pessoas vão reconhecer que nós somos diferentes das demais pessoas desse mundo. Terceiro benefício que nós temos se nós andarmos com Deus é se nós andarmos com Ele nesta terra, nós também andaremos com Ele no céu. Gênesis 5:24 nós lemos: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Isso não é uma fantasia, isso não é um conto de fadas, isso não é fake news. Isso é a palavra de Deus que fala e é confirmado lá no Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 5. E diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E como é que ele agradou a Deus? Aí no versículo seguinte diz, aqui de Hebreus 11, o versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aqui fecha o ciclo
da vida de Enoque. Enoque viveu muito pouco em relação aos outros, mas ele teve um grande diferencial. Ele andou com Deus. Com quem você tem andado? Como você tem vivido? Quem você procura imitar? Quem é o seu modelo, a sua referência? É preciso, para nós andarmos com Deus, que nós renunciemos aos nossos valores, às nossas tendências, aos nossos desejos carnais, a tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Nós jamais andaremos com Deus se nós não aceitarmos a sua palavra como soberana em nossas vidas. Eu deixo essa breve reflexão da palavra de Deus para você e lhe pergunto: com quem que você tem andado? Vamos orar. Pai eterno, entrego essas vidas em tuas mãos. Te dou graça por cada um e te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo desperte em cada um o desejo de andar contigo. Porque se andarmos sozinhos, estamos vulneráveis, estamos entregues nas mãos do inimigo. Senhor, és tu que nos guarda, és tu que nos protege, és tu que nos garante a vida eterna. Desperta em nós, Senhor, esse desejo de renunciar a nós mesmos, Senhor, aos nossos valores, aos valores do mundo, a não atender aos apelos do mundo, que são tantos, Senhor, para nos desviar do teu caminho, para tirar o nosso foco do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas em tuas mãos, nossos pensamentos em tuas mãos, nossos valores, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos planos, Senhor. Que tudo seja estabelecido conforme a tua vontade. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado, Pai. Em nome de Jesus nós te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, faz a tua vontade, que ela seja soberana em nossas vidas. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Queremos andar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.